Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse podcast nesse horário. Esse podcast vai ser contar sobre histórias. Eu tenho dois amigos aqui e eu vou fazer pergunta para eles. Nesse podcast nós vamos falar sobre a escravidão indígena no Brasil colonial. Eu separei algumas perguntas também e eu vou passar aqui a voz para os meus dois amigos para eles se apresentar quem eles são. Bom, meu nome é Arthur e eu vou participar aí no desenvolvimento da conversa aí desse podcast sobre história, a escravidão indígena no Brasil colonial. O Juan vai se apresentar agora. Bom, meu nome é Juan e eu estou aqui nesse podcast para integrar informação a vocês. Esse podcast é de intuito informativo, vai ser um podcast falando sobre a escravidão, como dito aí, a escravidão indígena no Brasil colonial. E a gente vai tentar explicar para vocês tudo, porque esse podcast ele é mais informativo. Vai ser um podcast para vocês se informar sobre esse assunto. Então, é isso. Bom, agora o Arthur e o Juan vai dar um breve resumo sobre o que foi, como é que passou os indígenas nessa escravidão. Bom, primeiramente vamos começar aí com o contexto de escravidão. O contexto de escravidão basicamente era: os colonizadores europeus vinham aqui, pegavam os nativos e forçavam eles a gerar economia através da mão de obra escrava. Além disso, os nativos escravizados, eles também se viam como status. Ou seja, se você era alguém que andava com muitos nativos escravizados, você tinha o status aí de alguém mais rico. A escravidão indígena no Brasil colonial foi basicamente um sistema em que os colonizadores europeus forçaram os nativos indígenas a trabalharem em condições extremas, condições desumanas. Eles trabalhavam principalmente em plantações, minas e outras atividades econômicas da época, né? Bom, isso vai resultar em uma perca populacional muito grande devido muito a doenças trazidas pelos europeus e também aí pelas condições extremas que eles trabalhavam, né? Muitas doenças desenvolvidas no próprio ambiente de trabalho. A escravidão indígena aqui no Brasil, ela gradualmente diminuiu, mas ela deixou um buraco muito grande na história colonial brasileira. Continuidade. Bom, eu vou falar sobre o primeiro contato dos portugueses com os indígenas aqui nativos do Brasil. Bom, teve basicamente dois tipos de contato, dois tipos de contatos, assim. O contato que eu falo não é só uma fala, um oi, tchau, beleza. Não, era contato mesmo, tipo contato já escravizando, já num intuito escravatório. O primeiro contato, o início dos contatos, foi chamado de escambo, que era um tipo de escravidão onde se caracterizava uma troca. Ou seja, os portugueses chegavam nos índios e pediam pau-brasil, vamos dar um exemplo, e os índios davam o pau-brasil em troca de coisas que os portugueses davam a ele que eles não tinham. Exemplo, tecido, exemplos, pode ser espelhos, como muitos conhecem, às vezes até facas, essas coisas. Por quê? Os indígenas não tinham isso. E os portugueses queriam o pau-brasil, né? Porque ajudaria na indústria, ajudaria em várias coisas, né? Agora você pensa assim, os portugueses deveriam pensar que os índios são muito burros. De fato, eu acho que muita gente pensa isso, mas na realidade a gente tem que olhar dos dois ângulos. Os portugueses pensavam, nossa, a gente dá coisas bestas para ele, tecido em troca de árvores, e que ajudam muito, que são altamente utilizadas aí no setor industrial. Mas os índios também pensavam do quê? Nossa, esses caras é muito besta, a gente tem uma floresta aqui inteira para nós e eles trocam árvores, que a gente tem um monte, por artefatos valiosos, como espelhos, como facas, que eles nunca tinham visto. Então não adianta pensar que só os índios eram burros. A gente tem que analisar os dois lados da história. Bom, depois começou a ter uma ideia dos portugueses de guerra entre tribos. Bom, basicamente eles pensavam o quê? A gente vai criar intrigas entre as tribos para que os intrigados que saíssem das tribos, das guerras entre elas, que perdessem, eles seriam meio que estariam em busca de algo para viver e seriam escravizados, meio que ludibriados para ser escravos, entendeu? Só que acabou que esse modelo não serviu muito. Na verdade, não serviu, deu errado completamente. Por quê? Depois das guerras, os indígenas eles não aceitavam ser escravizados e eles simplesmente iam para o centro.
Ou seja, eles saíam das tribos e iam para o centro do Brasil, lá para dentro, e os portugueses simplesmente desistiam deles. Aí depois teve aquele artefato lá que o Arthur falou, que foi as epidemias, que é por causa, né, que ele falou lá, explicou as epidemias, que acabou matando muito parte da população. Aí o que acontece? Em 1537 teve a proibição da escravidão, vindo da Igreja Católica. O Papa Pio III proibiu a escravidão e tal. Por quê? O Papa Pio III, ele vinha para cá com os jesuítas e ele proibiu a escravidão nas colônias portuguesas. Em 1540, pelo próprio Papa Pio III, foi criada a Companhia de Jesus, que é o quê? Basicamente, os jesuítas que vieram com o Papa Pio III, eles criaram um conceito ideológico da Igreja Católica. Basicamente assim, esses jesuítas catequizavam os índios e tinha duas possibilidades. Se os índios aceitassem ser catequizados, eles virariam católicos e não eram escravizados. Não eram escravizados pelos portugueses. Agora, se eles não aceitassem, o que é que ia acontecer? Eles poderiam ser escravizados. Isso, quando eles não aceitam, criada uma guerra justa. Se eles não aceitam, se eles têm resistência à Igreja Católica, ou se eles não querem parar com atos antigos, como a antropofagia, que é o canibalismo indígena, basicamente ele vai ter uma guerra justa dos portugueses com eles, que forçam eles a ser escravos. Então é isso. Basicamente esse aí é um breve resumo sobre a escravidão indígena. Agora vamos para as perguntas, Lucas. Tem alguma pergunta para nós? Bom, depois desses breves resumos dos dois, eu tenho duas perguntas, uma para o Juan e outra para o Arthur. A primeira pergunta vai ser para o Juan. Como é que acabou essa escravidão indígena? Bom, basicamente a escravidão indígena ela acabou por motivos já falados. O primeiro motivo foi as fugas para o interior. Isso desmotivou muita parte da população portuguesa, porque as fugas para o interior meio que acabaram com boa parte dos escravos. Depois daquela guerra entre as tribos, os escravos, que eles achavam, os indígenas que eles achavam que seriam escravos, agora eles já não estão nem perto de onde eles estão colonizando. Então isso diminuiu uma boa parte das pessoas escravizadas. E um segundo motivo foi as epidemias, também já postas. As epidemias, tanto pela forma de trabalho em demandas terríveis e cargas horárias imensas, mataram muitos escravos, e também as epidemias trazidas pelos próprios portugueses, doenças trazidas por eles, onde os indígenas não tinham resistência imunológica, nunca tinham pegado, não tinham anticorpos para aquilo, e isso acabou dizimando grande parte da população. Ou seja, os indígenas queriam escravizar pessoas, mas acabaram não podendo por falta de escravos, por falta de gente para ser escravizados. Aí foi daí que começou a escravidão dos povos africanos, ou seja, trouxeram pessoas africanas para cá. Esse quesito é um debate muito complexo. Muita gente disse que os indígenas foram rebeldes e não quiseram ser escravizados. Mas, na realidade, ninguém quer ser escravizado, nem os africanos. Os africanos, eles já eram escravizados lá. Mas você já acha que eles gostavam disso? Não. Então, é muito errado e muito burro falar que os indígenas não queriam ser escravizados e os africanos, eles queriam. É muito errado isso. Ninguém quer ser escravizado. Os indígenas, eles foram postos a isso à força, de qualquer jeito, como alguns indígenas. Os africanos foram postos à força. Então, a gente tem que pensar desta forma. É isso. Bom, depois do Juan responder a minha pergunta, eu tenho outra pergunta para o Arthur. Bom, o que aconteceu com o fim da escravidão indígena no Brasil? Bom, como eu falei, com o fim da escravidão indígena no Brasil colonial, ocorreu aí, né, por consequência, ao longo dos séculos, né, algumas mudanças importantes, ou seja, como eu falei, um buraco. Bom, a gente vai ter aí o declínio das populações indígenas, com a exploração da mão de obra e com a exposição de doenças trazidas pelos povos europeus. O que é que vai acontecer? Vai causar uma redução muito alta aí nas populações indígenas ao longo dos tempos, né? Muitas pessoas foram dizimadas, né? Ou sofreram aí uma diminuição muito alta em suas populações. A gente também vai ter aí o uso crescente de escravos africanos, ou seja, vai deixar de ser indígenas nativos e vai ser africanos, que aí vai acontecer aí com o declínio das populações indígenas e tal. Bom,
a persistência de uso de forma de exploração, ou seja, embora a escravidão indígena ela tenha diminuído, as formas de exploração do trabalho não. E vamos ter aí o legado de sofrimento e perca, ou seja, o fim da escravidão indígena deixa um legado de sofrimento aí para as comunidades indígenas, né? E aí vamos ter as transformações sociais e econômicas também. A transição do trabalho escravo indígena aí para o trabalho africano, aí trouxe uma série de mudanças na estrutura de trabalho, basicamente. Em resumo, é isso. O podcast vai chegando ao fim e vai acabar por hoje e nós se vemos outro dia.